Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, o Evangelho de São João, capítulo de número 11. Antes que eu esqueça, maestro, fica de pé, por favor. O nosso maestro Edson está fechando mais uma turma de violão. E esse aviso é importante, porque depois que começa a turma, é difícil receber novas pessoas, né, Edson? Então, se você tem interesse, o maestro está dando um desconto de 50% na primeira mensalidade. Se você, de repente, quer matricular o seu filho, se você quer entender qual é a dinâmica, qual será o método, conversa com o Edson no final, tá bom? Ele vai estar aqui, procura ele, tira suas dúvidas. Se você tem terça-feira às 19 horas, aqui na igreja. Terça às 19, então inicia mais essa turma e você pode matricular, última do ano, né? Matricular o seu filho, abençoar a vida de alguém. Se você quer abençoar alguém financeiramente, procura o Edson também. Tem pessoas que têm dificuldade com essa contribuição, tá bom? Você pode procurá-lo no final e semear na vida de alguém, tá bom? Eu conheci 2 diáconos, irmãos, que trabalhavam muito em equipe e era incrível como que eles se entrosavam, né? Um dormia muito rápido no culto e outro só chegava atrasado. Então era assim, quando o diácono dormia, o outro chegava atrasado e o acolhimento estava sempre bem servido, né? Mas ele dormia gostoso, irmão, sabe, aquela roncada assim que você ouve. E eu gosto de combinar sempre para que isso não aconteça, né? Que eu faço uma pausa, tomo uma água e você dá um glória a Deus. Vamos fazer um teste? Você viu? Gás. Tem uns irmãos que pensaram outra coisa aí já, hein? Que é isso? Vamos fazer um teste? Jóia. Então eu parei para tomar uma água. Você dá um glória a Deus para o seu irmão não dormir. João, capítulo número 11, nós vamos ler na Nova Almeida atualizada. O texto será exposto, nós vamos até o verso 6, depois avançamos para 17, para o 16, porque o texto é um pouquinho longo, e eu gostaria de compartilhar algumas verdades. Nós estamos numa série de mensagens, irmãos, sobre discípulos que se reúnem, discípulos que ajudam, discípulos que geram milagres, experimentam milagres. E eu quero nessa noite falar sobre uma família que é alcançada pelo poder transformador do Evangelho. Não há nada mais poderoso do que uma família rendida aos pés de Jesus. E essa família que nós vamos conhecer, essa família que nós vamos visitar nessa noite, fora profundamente transformada pelo poder do Evangelho, por Jesus que entra nessa casa, e eles são discípulos genuínos de Jesus. João, capítulo de número 11, um homem chamado Lázaro estava doente. Nós podemos inverter, Fabrício, deixamos isso, quem quiser ler na sua Bíblia, consegue fazê-lo também. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Esse fato está mais adiante. João está adiantando um fato que ele vai contar mais adiante. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram um recado, mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias onde estava. Verso 17: quando chegou enfim em Betânia, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Uma caminhada de meia hora talvez levaria Jesus para a casa dessa família. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Irmãs com personalidades diferentes, com atitudes diferentes. Então Maria disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu também sei que, mesmo agora, tudo o Senhor pode pedir a Deus e Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: sim, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar a sua irmã Maria e lhe disse em particular: o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permanecia onde fora encontrado por Marta. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo, levantaram-se depressa e sair, seguiram-no, pensando que ela iria ao túmulo chorar. Quando Marta chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo aquilo que a irmã já havia dito: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus, os vizinhos, os amigos que acompanhavam também choravam, ele agitou-se no seu espírito, se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Verso de número 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que se ele abriu os olhos do cego, não podia fazer com que Lázaro não tivesse morrido? Em outras palavras, chegou um pouquinho tarde esse amigo. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi ao túmulo, que era em uma gruta, em cuja entrada se havia colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias, já está em decomposição. Então Jesus respondeu: eu disse a você que se cresce, veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra, enfim, e Jesus, levantando aos olhos ao Pai, orou dizendo: Pai, graça te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido, tendo os seus pés e mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto no lenço, Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixa que ele vá. Vamos orar mais uma vez? Obrigado pela tua palavra, Pai, que ela encontre espaço em nosso coração, Pai. Nós cremos que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é apta a discernir os pensamentos e as intenções mais íntimas do nosso coração. Fala conosco nessa noite, que não saia da boca do pregador aquilo que não venha, Deus, em concordância com a tua palavra e o teu querer, ó Deus. Fala. Precisamos ouvir a sua voz. Temos desafios, ó Deus, a serem vencidos essa semana, e não queremos vencê-los na força do nosso braço. Fala conosco, Pai. Queremos conhecer e ser conhecidos de Ti, Pai. Levamos cativo, ó Deus, ao Senhor, a nossa mente, ao nosso coração, toda preocupação, toda angústia, tudo aquilo que nos impede de ouvir e de receber, ó Deus, a boa semente do Evangelho, Pai. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto talvez fale de dimensões das mais fundamentais da minha e da sua vida. Esse texto fala das nossas experiências de sofrimento que nos abatem, daquelas notícias que quando tudo está muito bem, você fica com o seu coração entristecido, naquela angústia que é alcançada no meio de uma tarde, de uma fatalidade, de notícias que te abatem. Esse texto fala de um tempo que é implacável para mim e para você, de coisas que passaram e já não voltam atrás, de um dia que tem 24 horas, mas que talvez a gente quisesse que tivesse 26, 28, para que a gente dê conta de fazer tudo que nós nos propomos, ou que nos cobram de fazer. Mas esse texto fala também de relacionamentos que nos abençoam. É interessante, querido, que Jesus estabelece a sua residência, o seu endereço em Cafarnaum. Boa parte dos seus discípulos são de Cafarnaum, mas tem um lugar de refúgio, tem um lugar para onde Jesus sempre gosta de estar. E esse lugar é Betânia. E a pergunta é: o que tem em Betânia?
Betânia tem um grande resort, Betânia tem um lugar de pescaria. O que tem em Betânia? Lá tem Champions League. O que acontece nesse lugar que faz com que Betânia seja tão especial para Jesus? E o que torna esse lugar tão especial, querido, é uma família. Uma família que fora alcançada pelo poder transformador do Evangelho. E é uma família atípica. É uma família que nós não diríamos a tradicional família brasileira. É uma família composta de 3 irmãos. O texto bíblico não nos conta o que aconteceu com essa família, irmãos. Mas possivelmente esses irmãos eram órfãos. Eles perderam seus pais e agora eles têm um ao outro. Eles têm que cuidar de um ao outro. É isso que eles têm. Marta possivelmente seja mais velha. O texto diz que é ela que hospeda Jesus. Isso coloca uma posição de responsabilidade sobre a casa. Você lembra que é ela que está varrendo. Você lembra que é ela que está cozinhando. É ela que falou: a minha irmã não está fazendo nada, Jesus, você não está vendo? Porque Marta talvez fosse a responsável por essa unidade familiar. A Maria é a irmã do meio. Quem é irmão do meio aí? O irmão do meio, ele diz que ele é o mais esquecido, né? Ele, como ele é do meio, ele não é o último nem o primeiro. Maria é aquela que se lança aos pés de Jesus. É aquela que não perde a oportunidade de adorar. E ela faz isso de modo sincero, genuíno. Lázaro é o irmão mais novo. Há quem diga que Lázaro tivesse entre 15 e 16 anos quando ele é atingido por essa doença. O fato é que esse garoto morre. Esse garoto morre e a notícia que Jesus recebe, ela é carregada de uma entonação, de uma coação. Jesus, aquele a quem você ama, morreu. Jesus, o seu amigo morreu. A sua casa, a casa onde o Senhor gosta de estar, está sofrendo um luto mais uma vez. Nós estamos sofrendo mais uma vez a fatalidade da perda. Não bastava termos perdido os nossos pais, agora nós perdemos o nosso irmão mais novo, Jesus. Esse texto me ensina 2 coisas, irmãos. A primeira é que Jesus quer entrar na minha e na sua casa. Não há lugar que Jesus mais se interessa de estar do que na minha e na sua casa. E não basta um crucifixo, não basta o Salmo aberto no 91. É convidar Jesus para entrar nos nossos relacionamentos. Mas me ensina uma segunda coisa, irmãos. Que eu e você precisamos de uma Betânia. Que eu e você precisamos de um lugar onde nós podemos ser... Queridos, eu não sei se faz sentido para você. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, cheio do Espírito Santo, que não tinha pecado, ter a necessidade, irmãos, de sentar à mesa para fazer uma refeição. Eu não sei se faz sentido para você, o Filho de Deus, ser acolhido numa casa, ser ouvido, ser abraçado. Eu não sei se faz sentido para você, Jesus orar com pessoas e isso fortalecer, isso trazer para ele um sentimento de acolhimento, de amor. Jesus estava em Betânia em razão de ser amado e colhido por essa família. Eu me lembro de Davi, irmãos, o rei Davi, sendo perseguido por Saul implacavelmente, injustamente. E Davi se esconde, Davi foge, mas chega uma hora que ele decide voltar para a casa dos pais. E isso é interessante, porque que no meio da batalha, da fuga, ele decide voltar para casa, porque talvez, irmãos, ele precisava tomar um café com seu pai. Porque talvez ele precisava receber um abraço das pessoas com quem ele tinha mais afeto. Eu e você, porque precisamos de Betânia. Eu e você precisamos de um lugar onde nós somos acolhidos, onde não somos julgados por aquilo que fizemos, somos apenas aceitos, amados e ouvidos. O Filho de Deus vai para Betânia, porque em Betânia ele tem um lugar de acolhimento. Estar com essa família fazia bem para Jesus. O Papa Francisco diz algo que mexe muito comigo. Eu e você precisamos de lugares de refúgio da tirania do que é urgente. Precisamos principalmente de oração, de ouvir o chamado do Espírito e cultivar uma capacidade de dialogar numa comunidade, numa Betânia, que nos apoie
e nos convide a sonhar. Com essas armas, com oração, com chamada do Espírito, com diálogo, com essas armas, nós podemos ler os sinais do tempo e escolher um caminho que faça bem para todos. A nossa oração, querido, enquanto comunidade, é que os nossos pequenos grupos sejam Betânia. Irmãos, quantas pessoas passaram nos nossos pequenos grupos, irmãos, em períodos de crise profundas. Quantas pessoas foram acolhidas, amadas, e nós devolvemos a capacidade de sonhar, porque o Espírito Santo faz isso, mas viram no pequeno grupo Betânia, lugar em que você tem nome, lugar em que você pode chorar, lugar em que você pode derramar as suas lágrimas. A nossa oração, a nossa visão é que os nossos pequenos grupos sejam Betânia, que o nosso discipulado, que os nossos cursos, que os nossos ministérios sejam Betânia. Eu estive em Salvador no mês passado, irmãos, e eu fiquei muito feliz. Feliz porque Deus nos levou até lá, porque Deus escancarou as portas. Mas feliz por algo que aconteceu. Há 4 anos atrás, um irmão sentava bem naquele canto, o irmão baiano, trabalhando em Dourados, e eu o cumprimentei, peguei o seu telefone, convidei ele para Betânia, para pequeno grupo. Esse irmão se envolveu com a célula, esse irmão se envolveu com os ministérios, serviu no Homem ao Máximo, nós orávamos juntos, e esse irmão ficou 2 anos aqui em Dourados, e eu comprei a passagem num dia, e no outro ele me mandou uma mensagem: quando é que você vem a Salvador? Eu falei: rapaz, eu vou o mês que vem. Ele falou: me diga a data, macho velho. E esse irmão nos colocou, queridos, num hotel beira-mar. Esse irmão nos recebeu lá em Salvador, queria deixar o carro conosco. Ele: não, querido, não quero, nós estamos bem, fique tranquilo. Esse irmão estava preocupado com o que a gente ia tomar de café da manhã, falou: peça tapioca, o pessoal aí faz tapioca. Ele queria nos servir, irmãos, e isso nos constrangeu muito, esse cuidado conosco. E eu não entendi, querido, e no último dia, a esposa dele atravessou Salvador para nos conhecer. E foi uma experiência muito, muito gostosa, querido, porque ela disse algo: eu vim aqui para transmitir a minha gratidão à comunidade, porque nos piores momentos da nossa vida, vocês cuidaram de nós. Querida, eu estou dizendo de uma pessoa que eu nunca vi. Eu conheci ela naquele domingo de manhã, e ela disse assim: no momento mais difícil da nossa vida, quando meu esposo estava a milhares de quilômetros, vocês cuidaram dele, e ao cuidar dele, vocês cuidaram de nós. Sabe o que nós fizemos, querido? Nós convidamos esse irmão para Betânia. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu passava e dava carona para ele, tão somente. Sabe o que eu fiz no final da célula? Aquilo que nós fazemos semanalmente. Vamos orar uns pelos outros. Qual é o seu pedido? O meu pedido é pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha. Sabe o que eu fiz por ele? Coloquei ele no ministério, irmãos, para servir. Porque todos nós precisamos de Betânia, querido, um lugar onde nós somos acolhidos. Eu tenho pensado sobre isso, irmãos, sobre essa metáfora de ser família. E soa como hipocrisia dizer que nós somos uma família, né? Somos corpo, e assim bem ajustado. Às vezes a gente quer dar um nocaute, né? E eu tive a clareza, irmãos, de que tem irmãos que nós vamos olhar com admiração, como irmãos mais velhos, com quem nós podemos aprender, a quem nós podemos recorrer, a quem nós vamos pedir a oração, aqui nós vamos abrir o coração, irmãos mais velhos. E há irmãos que nós vamos olhar como irmãos mais novos, que precisam ser trocadas as suas fraldas. Irmãos que ainda, os irmãos estão entendendo, fazem caca. E nós temos que amar o irmão mais velho e ensinar o irmão mais novo a fazer a sua higiene. Por vezes nós vamos ter que limpar os irmãos mais novos. E nós somos uma família por isso, irmãos, porque nós somos uma família de grandes e muitos irmãos espalhados. E foi uma experiência muito gostosa, irmãos, muito gostosa naquele domingo de manhã. Na quinta-feira, Letícia e as crianças fizemos uma célula na frente do mar, irmãos, e nós cantamos ali, e nós vislumbramos o cuidado de Deus conosco. Mas nós não entendíamos o que Deus estava preparando para entender que Deus havia cuidado daquela família aqui nessa comunidade. Alguém que passou por aqui, irmãos, por Dourados, e a comunidade marcou profundamente
o coração daquela família. Nosso sonho, querido, nossa visão é ser Betânia na vida das pessoas, para que elas se sintam bem, para que elas se sintam acolhidas. É interessante, querido, que os discípulos sofrem. O recado que chega, teste. O recado carregado de coação é o seguinte: aquele a quem o Senhor ama está doente. Qual é o pior dia da sua vida, meu irmão, minha irmã? Você consegue lembrar? Certamente. Qual é aquele dia que aquela doença, aquele diagnóstico, aquela notícia te faltou o chão? Que você se percebeu sozinho, sem resposta? Todos nós passamos por essa experiência de sofrimento, em que o chão nos falta, em que a notícia nos abate. E é ambígua a resposta de Jesus. Os discípulos acham que ele está falando que ele vai tirar uma soneca e que vai amanhecer bem, vai comer uma canjica e amanhã tudo ficará legal. Jesus responde: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Essa família conheceu, querido, o Evangelho. Essa família foi discipulada. Teologicamente, a Marta tem consciência de que no último dia todos serão ressuscitados, e ela responde isso para Jesus. Mas quando nós sofremos, querido, a teologia pode nos dar pistas, mas quando nós sofremos, o que nós carecemos é de compaixão e de misericórdia. A teologia pouco nos ajuda. Dizer que todas as coisas cooperam para o bem, quando você está no meio do sofrimento, pouco nos ajuda. Dizer que Deus deu e Deus tirou, soa como analgésico para quem quer ser curado. E é lindo, irmãos, que no verso de número 36, o texto diz que Jesus chegando, Jesus chorou, é o verso de número 35, desculpa. Verso número 35, João vai dizer que ao chegar naquela cena, deparar com aquelas pessoas, essa família era muito amada, irmãos. Possivelmente eles tinham muitos recursos. Tudo leva a crer que os pais deles os deixaram numa posição muito confortável. Mas eles não se fecharam para si mesmos. Eles poderiam fazer isso. Eles tinham autossuficiência financeira, mas aquela casa se tornou uma agência do reino de Deus. Aquela se tornou uma embaixada do reino de Deus, a modo de que toda a vizinhança, os amigos, quem conhecia aquela família, não deu uma passadinha no velório, irmãos. Não foi dar um abraço. Aquelas pessoas choraram com aqueles irmãos durante 4 dias. Jesus chega, aquela família amada, querida, e o texto diz que ele chorou. E esse choro, a expressão original, ela é diferente do choro das irmãs. O choro das irmãs tem um tom de lamentação, de lamúria. O texto que Jesus chorou tem mais a ver com o fato de que ele derramou lágrimas, irmãos. De que ele se compadeceu, de que aquela situação agitou o seu espírito. Eu não tenho dúvida, irmãos, que quando eu ia para o banheiro chorar muitas vezes, Jesus estava comigo, ainda que de forma silenciosa. Não tenho dúvida de que a cada oração em que eu não ouvia resposta, ou que eu pensava que ele estava demorando, eu não tenho dúvida de que ele sempre esteve conosco. Nós temos uma grande dificuldade, irmãos, de nomear qual é o nosso sofrimento, qual é o motivo pelo qual nós choramos.
Certa feita, uma mãe desesperada, uma mãe cananeia, procura Jesus, e tal como o cego diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Queridos, que pedido, que clareza do que lhe causa sofrimento. Nós temos que tomar muito cuidado para que o nosso sofrimento não se transforme num altar. Porque o sofrimento mobiliza pessoas, irmãos. Porque o sofrimento mobiliza pix, porque o sofrimento te coloca num lugar de atenção. E as nossas carências são supridas quando nós estamos sofrendo, porque nós somos abraçados, pessoas se preocupam conosco, mas há uma hora que nós precisamos chorar esse sofrimento e seguir adiante. Não que isso seja fácil, irmãos, mas isso é possível. Isso é possível. Jesus compartilha o seu ministério com Pedro, e o sofrimento que iria acontecer daqui a pouco. Jesus rejeita tudo aquilo e fala: não, Jesus, estou contigo e não abro, vamos para cima, estamos juntos. Jesus diz a Pedro: Pedro, o que eu faço, tu não sabes agora, talvez depois você entenda. O que eu faço, tu não sabes agora, tu saberás depois. Esse texto ele é marcado pela nossa dimensão daquilo que é humano, irmãos. Versos de número 6, João vai dizer: quando soube que Lázaro estava doente, ele ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. No verso 17 diz que quando encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Verso de número 37, as pessoas que estavam lá disseram: será que esse que curou o cego não podia chegar antes? Não dava para vir mais rápido? Não tinha o Uber, não tinha o 99? 4 dias. Verso número 39, a irmã diz: Jesus, já está fedendo, não dá tempo. A nossa leitura de tempo é tão limitada, irmãos. A nossa leitura das circunstâncias, ela é limitada pelos nossos olhos. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para todas as coisas. Eu tinha muita curiosidade de conhecer a plantação do irmão Rogério, porque o alface que chega na nossa mesa demora em torno de 40, 60 dias para ser colhido. E a minha pergunta para o Rogério é: Rogério, como é que você tem alface todo dia? Todo dia tem alface. E ele foi lá e me mostrou, irmãos, o manejo que eles fazem. A sementinha que é plantada, quando ela começa a florescer, a outra que está sendo preparada, e aquela que vai ser colhida amanhã. Porque há tempo de plantar e há tempo de colher. O texto diz que há tempo de construir e há tempo de derrubar aquilo que foi construído. Quem gosta de reforma aí, hein? Mas há um tempo em que aquilo que foi construído já não dá mais conta. Há um tempo de rir. Mas há também um tempo que nós não gostamos, que é um tempo de chorar. Há tempo de abraçar. Há tempo de se afastar, de se abraçar. Há tempo de falar. E há tempo de calar a boca. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. E graças a Deus que entre o nosso nascimento e a nossa morte, nós temos a oportunidade de conhecer Jesus e nascer de novo. Graças a Deus que entre aquele dia em que nós choramos pela primeira vez e o nosso último suspiro, nós temos um hiato de ser alcançado pelo poder do Evangelho. Esse tempo implacável, esse tempo que faz com que o nosso cabelo caia, esse tempo que faz com que a balança seja um grande desafio, esse tempo que a gente pensa que vai alcançar a cabeçada no futebol e você não alcança mais. Aquele tempo que você corria 5 quilômetros e hoje você faz 3. Esse tempo ele é implacável, irmãos. Mas há um tempo espiritual que nós precisamos discernir.
Jesus diz que os homens conseguiam prever se ia chover, se ia fazer sol, conseguiam discernir os tempos, as estações, mas não conseguiam discernir o tempo que estava acontecendo. Nós podemos recuperar muitas coisas, irmãos. Podemos recuperar saúde, nós podemos recuperar bens, podemos recuperar amigos. Como é bom recuperar amigos. Mas tem uma coisa que nós não conseguimos recuperar, é o tempo que se passou. Davi foi um grande rei, irmãos, poderoso das batalhas, a casa de Davi, mas ele perdeu o time de cuidar do coração da sua esposa. Davi perdeu o time de conviver com os seus filhos. Isso trouxe profunda tristeza ao coração do rei Davi. Há um tempo que não volta mais. Moisés escreve um salmo dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Eu almocei com a minha sogra hoje e tirei uma foto do meu filho com a minha sobrinha. E eu me lembro como se fosse ontem, o dia que ela nasceu. Eu fui no hospital e ela, com algumas horas, eu peguei ela no colo. Nós oramos consagrando ela e hoje ela é uma moça feita. Porque o tempo, ele é implacável. Eu imagino o pastor Francisco olhando aqui, o pastor Jonathan. Porque o tempo, ele é implacável. Ele não pede licença. E nós temos um grande desafio, irmãos. As irmãs, os discípulos, os vizinhos, os curiosos, tinham uma palavra na sua boca: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. E nós começamos a viver no império das condicionais. Se você mudar, eu mudo. Se eu te dou em troca. Se você tirar uma boa nota, você ganha um presente. Nós vamos condicionando as nossas motivações aos sis. Alguns dias atrás eu mordi a isca desse si. Eu estava sozinho em casa, orando, coloquei alguns louvores, e se aquele dia eu tivesse feito isso, se eu não tivesse trilhado esse caminho, se eu tivesse esperado mais um pouco. Eu estava sentado e diante de mim estava a minha primeira Bíblia, a Bíblia que eu ganhei quando eu fiz 10 anos, dia 28 de julho de 1996. E eu lembrei da minha avó. Minha avó me entregou aquela Bíblia. Minha avó fora quem pegaram pela mão, apresentou para mim Betânia, lugar de cuidado. A minha avó orava a meu respeito, a minha avó me encorajava, a minha avó dizia: você vai ser um homem de Deus. A minha avó dizia: você vai ser um pastor. Quando ninguém via isso, irmãos, nem eu mesmo cogitava essa possibilidade. E ao abrir aquela Bíblia, eu lembrei de quanto eu fui amado e quanto eu fui cuidado, de quanta oração a minha avó fez por mim, pela minha família. E há na capa daquela Bíblia uma dedicatória que diz assim: Dodinho, você não sabe o quanto eu te amo, por isso eu te entrego as promessas celestiais. Não tenha dúvida de que se você for um bom filho, você desfrutará das 8.000 promessas aqui prometidas, da sua avó, que hoje está com você, mas em breve estará na glória, não porque eu mereça, mas pelo grande amor de Deus. E eu fui tomado, querido, de uma gratidão tão grande, naquela tarde, e eu percebi quantas pessoas Deus tem colocado em minha volta, quantas pessoas têm nos amado, nos cuidado de um modo incondicional, e quanto a igreja de Jesus tem sido Betânia para mim e para minha família. E é interessante, irmãos, pessoas que passam pela nossa vida e nós nunca mais vemos essas pessoas, mas deixam marcas profundas de amor e de cuidado. Não permita que o si limite a sua caminhada com Jesus.
se eu for talentoso, se eu for eloquente, e nós vamos construindo, querido, limitações que nos limitam de experimentar o que diz o verso número 40. Jesus diz: eu disse a você que se você crer, você veria a glória de Deus. Sabe, querido, tem pouco a ver aqui com a nossa fé, porque Jesus disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, os montes seriam removidos. O que está em ênfase aqui, o que acontece aqui não é a nossa capacidade de crer tão somente, mas a glória de Deus, essa glória que nos alcança, de um sofrimento que se transforma em glória de Deus. Que confuso isso, né, irmãos? Jesus diz no verso 4: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O seu maior sofrimento, querido, a sua maior luta, a sua maior dor, a sua maior decepção, pode ser transformada em testemunho para a glória de Deus. Você crê nisso? Eu repito, eu disse a você, se você crer, você veria a glória de Deus. O relógio não se converteu. Verso número 8, querido, 28. Teste. Depois de dizer essas coisas, Marta foi chamar Maria, e a sua irmã lhe disse em particular, no ouvido, chegou no ouvidinho dela e disse assim: Jesus chegou e está chamando você. Eu queria nessa noite ser Marta na sua vida, e dizer no seu ouvido assim: Jesus chegou e está chamando você. Jesus está chamando você para sair desse lugar, irmãos, para vencer essas condicionantes. Se Ele me procurar, se Ele me reconhecer. Eu converso com irmãos que estão dedicados, querido, em mudar para agradar as suas esposas. Verdadeiramente, irmãos, eu convivo com homens que estão assim empenhados em mudar o seu jeito de ser. Mas quando nós mudamos para agradar alguém, querido, é temporário, porque quando o outro nos desagrada, a gente deixa de lado. Eu tenho dito, querido, mude para a glória de Deus, mude para ser mais parecido com Jesus, mude para glorificar ao Senhor, porque se isso for verdadeiro, querido, todas as nossas coisas em volta de nós serão transformadas. Se eu mudar, querido, só para agradar a minha esposa, vai durar quanto tempo? Eu quero ser transformado, querido, para a glória de Deus. E à medida que eu sou transformado, as pessoas que estão à minha volta percebem isso, e eu não preciso dizer nada. Jesus chegou, está chamando você. Esse é sem dúvida o maior milagre que Jesus já fez, irmãos. Uma semana depois é Ele que está sendo torturado, crucificado. Aliás, nesse dia desse milagre, os religiosos decidem matar Jesus, irmãos. Decidem matar Lázaro, mais uma vez, que ele já tinha morrido. Mas decidem, deliberam, votam em assembleia: nós vamos matar Jesus. O que ele fez não se faz. Ressuscitaram um morto no quarto dia. Algumas cidades do Brasil, alguns estados, irmãos, fizeram uma lei dizendo que em grandes aglomerações tem que ter um aparelho ressuscitador. Em grande medida em razão daquele jogador que morreu no campo, né? Os irmãos lembram do futebol, né? E não tinha esse aparelho, e aquele homem morreu ao vivo na Rede Globo. Foi uma cena chocante, né? E hoje há aparelhos, irmãos, de ressuscitação. Você instala, ele manda se afastar, ele dá alguns choques.
Lázaro foi ressuscitado, irmãos, mas ele morreu novamente. O maior milagre que nós podemos experimentar é ser tocado e transformado por Jesus, porque essa transformação é eterna, irmãos. O pastor André disse algo esses dias aqui, que chegou a hora de nós sairmos do quase. Um primo meu um dia chegou com a notícia e falou: você viu? Fulana está meia grávida. Eu falei: Cláudio, não dá para estar meia grávida. Ou ela está grávida ou ela não está. E nós podemos, querido, ser meia boca em muita coisa. Nós podemos ser quase bons jogadores de futebol, né, Bruno? Se torcer para o Corinthians, então. Eu posso ser quase um bom professor. Eu posso ser quase um bom evangélico. Eu posso ser quase um bom frequentador. Eu posso ser quase algumas coisas. Mas tem uma coisa que não cabe o quase, querido. Os discípulos de Jesus não são quase seguidores dele. Os discípulos de Jesus são aqueles que são tocados por ele. E talvez você tenha bons argumentos para continuar fazendo o que faz, pensando o que pensa. Jesus ressuscitou um morto, irmãos. Será que ele não pode tocar na sua personalidade? Será que ele não pode mudar o meu gênio? Será que ele não pode derramar uma unção de amor, de cura no meu coração? Eu não tenho dúvida disso, irmãos, que Deus pode transformar a nossa história. E esse é o maior milagre que Jesus pode fazer, porque ele muda a minha vida e alcança as pessoas que estão à nossa volta. Eu queria orar com você nessa noite. Jesus chegou, está chamando você. Há dois grupos aqui nessa noite, irmãos. Aqueles que vão ouvir essa mensagem sonoramente e continuarão fazendo exatamente as mesmas coisas. Mas há um grupo que, na minha oração, é que essa mensagem seja escutada. E essa escuta traga decisões para a sua vida. Hoje à noite, quando você sair daqui, que você tome a decisão de seguir Jesus, apesar dos seus pecados, do seu sofrimento, do tempo que você está vivendo. Eu acho que Zaqueu entendeu, irmãos. Escutou. E ele diz: entra na minha casa, entra na minha vida, sara as feridas. E se eu tenho defraudado alguém, querido, eu não conheço ninguém que fale isso. Eu vou restituir 4 vezes mais, porque eu quero experimentar esse Jesus que muda a história. Você pode ficar de pé? Você tem Betânia? Você tem um lugar em que você pode encostar a sua cabeça? Você tem um abraço que te cura? Pessoas nos ferem, irmãos, pessoas nos traem, mas Jesus usa pessoas para curar a nossa vida. Não há sofrimento que Jesus não possa tocar, querido. Não há história que o Evangelho não possa transformar. Não perca tempo. Jesus nunca demora, irmãos. Ele não tarda e não falha. Prova disso é que nós estamos aqui. Feche seus olhos. Eu queria te induzir a uma oração, mas eu queria que você respondesse a esse sussurro no seu ouvido. Jesus chegou, está chamando você. Está chamando você para quê? O Espírito Santo está falando no seu coração agora. Jesus te chama para quê? Para verdadeiramente segui-lo. Jesus te chama para perdoar. Jesus te chama para procurar alguém e reconciliar. Jesus chegou, está chamando você. Vamos cantar uma canção e eu queria que você orasse agora. Qual é o chamamento de Jesus para você nessa noite? Qual é a decisão que você precisa tomar nessa noite? Faça isso enquanto há tempo. Faça isso.
enquanto o crono ainda nos permite. Vamos cantar? Tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Jesus chegou, está chamando você. Obrigado, Pai, pelo chamamento. Obrigado por esse amor que nos chama. Obrigado por esse amor que nos ama, por esse amor que nos perdoa, por esse amor que nos traz para Betânia, nos traz para essa mesa, que nos traz para essa família de muitos irmãos.
Obrigado, Pai. Obrigado porque essa família nos acolhe. Obrigado porque essa família nos devolve os sonhos. Porque essa família ora por nós. Porque essa família chora conosco. Porque essa família se alegra conosco. Obrigado porque essa família existe para a glória do Teu nome, Pai. Pai, nós não queremos que os sofrimentos, ó Deus, sejam o nosso coveiro. Nós não queremos, Pai, que o sofrimento, ó Deus, seja para a nossa lamúria, mas que ele seja para a glória do Teu nome. Que através do nosso sofrimento, pessoas, ó Deus, percebam a glória e o amor do Senhor. Que esse sofrimento seja o nosso pedagogo, aquele que nos ensina, apesar das nossas dores, Pai. Nós não queremos perder tempo, Senhor. O Senhor nunca chega atrasado, o Senhor nunca tarda, o Senhor nunca falha. E para muitos de nós essa é mais uma oportunidade. Esse é o tempo de dizer sim. Esse é o tempo de responder a esse chamamento. Jesus chegou e está chamando você. E nós dizemos sim, sim e amém, Pai. Nós queremos, ó Deus, ter vida novamente. Entra na nossa casa, Pai. Nós queremos que, assim como Lázaro, Maria e Marta, que a casa deles era um pedacinho do céu, de modo que pessoas iam para lá para serem cuidadas, abraçadas. Que a nossa casa seja um território do reino de Deus, seja uma embaixada do reino do Senhor nessa terra, Pai, onde nós encontramos consolo, conforto, aonde, ó Deus, nós tenhamos um jardim de delícias no final de um dia duro, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é Deus que muda a nossa história. Obrigado porque aquele que crê verá a glória de Deus. E nós cremos e pedimos: aumenta a nossa fé, para que vejamos mais e mais da glória do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Faz da nossa comunidade Betânia lugar de cuidado. Faz da nossa casa, dos nossos pequenos grupos da Universidade da Família, Betânia, lugar de cuidado, de restauração, de vida, de ressurreição, lugar de tirar as vendas dos olhos, de desamarrar as ataduras, para que possamos caminhar a caminhada que nos é proposta, para a glória do Teu nome, Pai. Ó Deus, é só o Teu amor que nos preenche, Pai. É só se encontrar com o Criador que nos preenche enquanto criatura. Obrigado por tão grande chamamento, Pai. Muito obrigado, louvado, exaltado, glorificado seja o Teu nome, em nós, através de nós e apesar de nós. Fazemos isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém e amém.